Olá, eu sou Élica Takimoto, professora de Física do Cefet e estou aqui hoje para contar uma experiência que a gente teve aqui com alunos e alunos em sala de aula. Eu utilizei este ano uma nova metodologia que se chama Jigsaw, que ela trabalha exatamente no coletivo ao invés de estimular o individualismo em cada aluno, em cada aluna. Qual foi a motivação para eu utilizar essa nova metodologia em sala de aula? Eu compreendo que a escola hoje, no século XXI, ela não pode ser um lugar só onde professores e professoras compartilham informações, porque informação todo mundo tem na palma da mão. Então, além de informação, a gente precisa trabalhar nos alunos e nas alunas novas competências, novas habilidades. Dentro da coordenação de física, nós tivemos um colega que ficou um ano na Finlândia pesquisando sobre educação. E quando ele voltou, ele veio com várias novidades e contou pra gente sobre várias novas metodologias. A Jigsaw que me deixou mais encantada. Essa metodologia nasceu dentro de um contexto muito interessante. Em 1970, Eliot, um psicólogo do Texas, ele estava administrando uma escola que teve vários problemas de comportamento, de brigas sérias entre alunos de raças diferentes. E aí foi a pergunta que ele se fez: o que a gente pode fazer para que essas crianças briguem menos e continuem aprendendo? Foi aonde ele criou essa metodologia que a gente chama de Jigsaw. Os alunos não mais trabalham cada um por si. Muito pelo contrário, agora é cada um por todos. Primeiramente, o professor divide as turmas. Por exemplo, eu dividi a turma em 5 grupos, cada grupo com 6 componentes. Esse grupo formado por 6 componentes se chama grupo base. Cada componente desse grupo base, ele tem um número. Então tem o aluno número 1, número 2, número 3, 4, 5 e 6. Cada aluno do grupo base, ele recebe um pedaço da matéria que tem que ser estudado. O número 1 recebe, por exemplo, a gente trabalhou com energia potencial. O número 2 recebe energia cinética. O número 3, energia potencial elástica. E por aí vai. Cada componente desse grupo vai ter um tempo para estudar essa matéria que eles receberam. Cada um recebeu uma matéria diferente e cada um vai ter um tempo que vai ser determinado pela própria turma e pela professora, um tempo para estudar somente este conteúdo. No meu caso, aqui no Cefet, eu deixei para eles esse tempo de uma tarde. Eles receberam material quinta-feira de manhã e eles teriam sexta-feira de manhã para apresentar este material. Na sexta-feira, quando eu chego em sala, a sala vai estar dividida da seguinte forma. Todo mundo que recebeu o mesmo material, por exemplo, o número 1, eles vão estar juntos com um novo grupo chamado grupo dos especialistas ou grupo dos experts. Eles têm na média, que isso foi combinado anteriormente com a própria turma, em torno de 15 minutos para debater sobre somente aquele assunto que eles estudaram. Nesse momento, eles podem usar celular, eles podem falar o que eles viram de interessante, pode usar livros e eu entro somente auxiliando caso precise. Então, esses alunos vão ficar 15 minutos só debatendo aquele pedacinho da matéria que eles estudaram. Inclusive, se teve algum aluno que teve dificuldade de entender, dificuldade de estudar, esse aluno pode tirar as dúvidas no grupo Expert, que todos eles vão ter estudado o mesmo assunto. Depois de 15 minutos, todos os alunos, de novo, se voltam em círculo para o grupo base. E cada um vai ter um tempo para explicar aquilo que eles estudaram durante a tarde de quinta para sexta, por exemplo, e tiraram as dúvidas no grupo Expert nesses 15 minutos iniciais da aula. Quando os alunos estão no grupo base, eles precisam se organizar muito bem, porque dependendo da situação pode faltar tempo para que todos falem sobre a matéria. E eles vão falar do jeito que eles quiserem, do jeito que eles entendem, do jeito que eles conseguem se comunicar entre eles. Terminado o tempo do grupo base, aí entra uma avaliação. Essa avaliação é uma avaliação simples, de 15 a 20 minutos no máximo, com 6 questões, cada uma envolvendo o assunto que eles estudaram, que eles discutiram no grupo Expert e que eles analisaram conjuntamente no grupo base. Essa avaliação é algo que eu faço. Esse é o momento onde eu atuo. O professor, nessa metodologia, ele não fala nada. O protagonista, o tempo todo, são os alunos e as alunas. É claro que tudo isso foi conversado antes em sala de aula com eles. Eu quero que eles sejam protagonistas da própria educação, do próprio conhecimento. Então, nada mais justo que eles escolham a forma que eles querem aprender e a forma pela qual eles serão avaliados. O bacana dessa metodologia é que ela não gera ansiedade, ela não estimula a competição, pelo contrário.
Os alunos e as alunas trabalham sempre de forma cooperativa, ajudando uns aos outros e diminuindo qualquer diferença que existe entre eles, diminuindo e aprendendo a respeitar essas diferenças. Agora, como eles foram protagonistas nesse processo todo, nada melhor do que eles e elas para falarem sobre essa experiência. Primeiro eu quero saber o que vocês sentiram. O que vocês sentiram quando eu expliquei, é uma nova metodologia a ser aplicada, onde vocês se tornariam protagonistas e eu não explicaria nada. Então o professor sai de cena e vocês que vão ensinar uns para outros. Com a questão da explicação da metodologia, eu acho que todo mundo achou que iria ser um pouco complicada, porque são muitas partes. Tem o grupo dos experts, então tem a parte que você vai para um lugar, depois você volta para o outro, você volta para o seu grupo base. Ainda tem o fato de você ter que ensinar para uma outra pessoa e ter que receber informação de uma outra pessoa. A gente ficou com a expectativa muito baixa, porque tira a gente da nossa zona de conforto. A gente está acostumado a ter o professor ensinando a gente. E a gente ia ter que ensinar para os nossos alunos. Para os nossos amigos que são alunos também. Então a gente tira muita gente da zona de conforto. A gente estava com medo, avaliação, será que a gente vai dar conta? E se o outro não estudar, vai me prejudicar? Então a gente estava grilado. Sim, exatamente. A gente viu a turma realmente se integrar. Antes disso eu não sei se já tinha ocorrido alguma coisa que fez todo mundo se mover para ajudar um ou outro. Porque, a Lara era de um grupo, a Patrícia de outro, ela de outro, eu de outro. E a gente tinha que saber os nossos e tinha que também ter empatia para escutar o que o outro estava falando. Porque tem muita gente que pega enquanto outra pessoa tá falando e fica brincando e nem aí. Mas a gente tinha que ter a noção que a gente ia ter que saber para ser ouvido e ia ter a concentração para ouvir também. E isso foi uma coisa que eu acho que aconteceu em todos os grupos. Respeitar o lugar de fala. Exatamente. E eu acho que mais na minha questão, por exemplo, quando eu pensei sobre isso, eu pensei, cara, eu preciso estudar justamente para não prejudicar o outro. Eu acho que eu fiquei com medo, mas por mim, e eu acho que todo mundo sentiu isso. Eu acho que por isso que deu certo. Porque cada um ficou querendo que desse certo para o outro. Não para ele, mas pensando no grupo, entendeu? E eu acho que foi por isso que deu certo, né? Porque a gente até achou, não, vai dar ruim. Não vai ter como. Gente realmente achou isso. Quando eu falei para vocês, quando eu expliquei, eu falei que só daria certo se todo mundo colaborasse. Se um não colabora, de repente mexe com a energia do grupo, mexe com a estabilidade, com a emoção, poderia o grupo inteiro se ferrar, ficar prejudicado por conta de um aluno não ter estudado, não querer fazer. Eu nunca mostrei para vocês como energia potencial, como energia cinética, o que é uma energia elástica, o princípio da conservação de energia, e vocês sabem isso. Vocês sabem porque colegas explicaram. Então, fale para mim agora o que vocês sentiram depois desse processo. Para mim foi muito surreal, porque depois da metodologia toda, a gente tinha que fazer a avaliação. Acho que foi a única avaliação do ano que eu não fiquei nem um pouco tensa, que eu não fiquei nem um pouco ansiosa. Porque eu estava muito segura, eu estava consciente de que por causa dos meus amigos, eles me explicaram tão bem, né, e foi tão produtivo, que eu não tinha nenhuma insegurança, sabe? Então, toda essa questão, acho que até emocional, acho que todo mundo estava muito equilibrado, né? Muito seguro. Vamos supor, a Alexia não estava conseguindo falar, enfim, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Recomeçar. E recomeça, todo mundo estava respeitando muito o espaço do outro e ajudando. Então, pra mim isso foi diferencial, sabe? Pra mim, um medo grande, era que, logo em seguida ia ter a prova. Então, eu pensei, será que eu vou conseguir absorver tudo aquilo? E, eu percebi que se, a gente ficar, concentrado, mesmo que em pouco tempo, a gente consegue realmente absorver aquilo, sabe? Então, isso também vocês ficaram concentrados o tempo todo. Sim. Eu acho que se eu tivesse que dar aula durante 1h40, eu não ia conseguir a concentração de uma turma inteira por tanto tempo. E vocês o tempo todo estavam concentrados. Mas fala, o que vocês falam? O que foi mais interessante também é que a gente percebeu que a gente também consegue. Porque, por exemplo, a senhora não falou nada de nenhuma das matérias pra gente. E quem ensinou pra gente é as próprias pessoas que estão do lado escutando quando a senhora fala. Então, a gente viu que a gente consegue, que o nosso colega consegue. E sobre essa parte da tranquilidade foi total. Porque
Então, porque um passava tranquilidade pro outro. Um passava, por exemplo, a Lara sabia a questão dela, a matéria dela. Ela passava tanta tranquilidade quando ela explicava a matéria dela que você absorvia aquilo de uma forma tão tranquila que você passava a ter essa tranquilidade também. Mesma coisa, Laís. Sobre esse fato de parar pra, calma, você tá indo muito rápido, vamos devagar. Foi total. E isso foi maravilhoso. Porque cada pessoa tem um tempo. Cada pessoa absorve de uma forma diferente. E pra explicar também é assim. Cada pessoa explica de uma forma diferente. E a gente pode perceber muito essas diferenças na hora de explicar, na hora de perguntar, na hora de absorver. E foi muito interessante. Em termos de explicação, né? Você viu vários colegas explicando para você de forma diferente. E o grupo tem diferenças. Às vezes tem colegas que têm dificuldade, né? E aí, como é que foram esses colegas assim, que tiveram dificuldade com essa metodologia? Como é que você enxergou isso? Eu acho que assim, a maioria das pessoas, pelo menos do meu grupo, estava muito dedicado. Eu achei que isso foi uma coisa que, pelo menos para quem estava vendo, olhava assim, caramba, eu nunca imaginei que essa pessoa iria se dedicar tanto para um trabalho assim. E a pessoa realmente, pessoas que nem gostam de física, deram a vida para poder passar para você o que elas muito legal. aprenderam. Cada um tem o seu tempo, isso foi uma coisa que realmente todo mundo viu. E isso foi legal, essa troca. Porque um falava mais rápido, mas conseguia passar, e o outro demorava mais, mas a gente conseguiu equilibrar. Para dar para cada um ter o seu tempo, ter o seu momento e conseguir passar bem pra gente. E essa troca, essa empatia foi o que eu acho que fez dar certo. Vocês acham que é assim? Vocês conseguem? Porque a grande preocupação é que a gente aprenda coisas para não esquecer. Sim. Não faz sentido aprender e esquecer. Vocês acham que isso ficou de alguma forma fixado de uma forma mais forte na memória? Sim. O fato de... Acham? Eu acho que, tipo assim, quando a gente atua praticamente, assim, falando e respondendo e perguntando, fica muito mais fácil de você gravar. Quando você pesquisa, mas não fica aquilo só pra você só não escreve, você só escreve aquilo, você esquece aquilo muito fácil. Agora, quando você fala pra alguém, quando alguém faz uma pergunta pra você vai ter questões pra você responder aquilo, e aquilo vai te fazer pesquisar ainda mais, e aquilo vai te fazer responder aquela pergunta. Então, tipo, pra gravar, pra lembrar, vai ser muito melhor. Pode ser que passem anos e a gente não se lembre tanto, mas a gente ainda vai ter uma noção do assunto. Porque a gente participou praticamente disso, entendeu? Muito interessante. Eu acho que vai ficar gravado pela experiência ser totalmente diferente, sabe? Mas muito mais por conta disso também, sabe? Uma coisa que a gente nunca viveu e acho que é a primeira vez vendo uma coisa desse gênero assim, muito mais colaborativo, sabe? Você estudando em conjunto e não individualmente, acho que por isso que fica tão marcado na nossa memória, talvez. A gente tá tão acostumado no sistema tradicional, daquilo professor e aluno, e muitas vezes tem uma barreira muito grande, né? Nessa relação professor-aluno. Então, quando a gente é colocado numa dinâmica de que formam-se grupos e os próprios alunos, né, entre si se ajudam e explicam a matéria um pro outro, eu acho que isso causa um start na nossa cabeça e acaba que a gente não se esquece daquilo, sabe? Tipo, é uma coisa, como é algo diferente, entende? Isso fica muito mais na nossa cabeça. Em termos pedagógicos, o nome disso que vocês estão falando vocês desenvolveram novas competências. O nome. Para além do conteúdo, vocês aprenderam também formas diferentes de se relacionar, uma paciência para respeitar as diferenças. Tudo isso são competências que vocês aprenderam vivendo, que só se aprende vivendo, que vocês vão utilizar para o resto da vida. Por isso que eu gosto muito, estava doida para fazer essa experiência com vocês. Você quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar? Eu queria falar sobre a questão da empatia, porque, tipo, trabalhar não só para você, mas para o outro, também é uma coisa que foi maravilhosa. E você viu que pessoas se empenharam nisso. Por exemplo, ele fez parte do mesmo grupo que eu. No nosso grupo teve gente que pesquisou esquemas. Por exemplo, a própria questão que a gente colocou na prova foi um esquema pesquisado. Quando o colega acerta uma questão que você ensinou. Total felicidade. Por exemplo, no nosso grupo, a questão que era minha, que era energia potencial, que acho que todo mundo acertou, né? E, cara, você sente o seguinte, você
você pesquisou sobre um tema, você estudou sobre aquele tema e você conseguiu passar aquele tema para alguém. Então você viu que aquilo tudo que você fez não foi em vão, que você realmente sabe aquilo, porque na minha concepção você sabe uma coisa quando você consegue passá-la para outra pessoa. E tipo, se você não consegue é porque você realmente não sabe. Exatamente. Então você tem que voltar e pesquisar para até conseguir isso. Então foi um sentimento muito bom. A experiência foi tão bacana que, segundo a metodologia original, teria tudo terminado aí. Mas os alunos quiseram fazer mais. Eles tiveram a ideia de fazer uma avaliação diferente, já que eles tinham estudado muito para fazer a prova. E a avaliação que eu tinha aplicado, como eu falei para vocês, foi uma avaliação de 15, 20 minutos. Foi uma avaliação muito simples. Então, o que aconteceu? Na semana seguinte, eles de novo se reuniram com o grupo Expert. De novo, todo mundo que tinha estudado um determinado assunto ficou reunido no mesmo grupo. E aí, cada grupo resolveu elaborar uma questão da prova. Então, a prova que eles fizeram foi com questões que eles mesmos elaboraram durante uma prática em sala de aula. Uma questão feita coletivamente. Além dessa metodologia que a gente fez, vocês fizeram ao final uma avaliação que eu havia aplicado. Mas depois disso, conversando com vocês, a gente teve uma ideia conjunta, que eu não sei nem de onde surgiu, da gente voltar novamente para o grupo dos experts. E cada grupo elaborar uma questão da prova. Ou seja, a gente fez uma prova aqui no Cefet, onde as questões foram feitas por vocês mesmos e vocês sabiam que questão ia cair na prova. Se a gente falar isso por aí, eles vão falar assim, pô, o que é isso? Isso é ridículo, todo mundo tirou 10, isso é mole, isso não, ninguém aprende nada assim. Então eu queria saber se vocês aprenderam com isso, o que vocês sentiram fazendo uma prova que vocês já sabiam quais questões iam cair e que eram questões que os colegas mesmos haviam feito. Porque uma coisa que eu ouço muito, dando aula há mais de 20 anos, é que toda vez que tem prova, ainda mais prova de física, é um momento de muito estresse para o aluno. Assim, sobre a questão do emocional e tudo mais, essas duas provas, tanto o teste quanto a prova, foi pra mim uma das melhores provas que eu já fiz. Porque eu não tava realmente estressada, eu não fiquei ansiosa, eu não tava naquela, nossa, eu preciso saber esse conteúdo aqui pra aquela prova lá e vai ter uma prova super difícil. Eu sabia o conteúdo que tinha me passado, eu sabia o meu conteúdo, eu sabia as questões da prova. E eu sabia que eu ia fazer aquela prova da maior calma possível, porque eu já tinha segurança. E mesmo que eu não soubesse as questões da prova, eu já tinha o que meus amigos me passaram, eu já tinha conhecimento. Poderiam colocar outras questões, que não fossem os próprios alunos que fizessem, mas esse fato de acontecer, dos próprios alunos fazerem as questões, mostrou que todo mundo consegue elaborar uma questão boa. Não só aprender um conteúdo sozinho, mas também elaborar uma coisa em conjunto, com o próprio grupo. E foi uma coisa simplesmente genial e que correu muito bem. Acho que a sala nunca teve um rendimento tão grande. Sim. As notas foram maravilhosas. Como esses testes. E isso mostra que é uma coisa que funciona. E funciona muito bem. Acredito que, assim, a turma também ficou bem, digamos, na moral, sabe? Tipo, na hora da explicação das questões, a gente prestou atenção pra entender a questão, pra na hora também fazer pra valer, sabe? Não ter decorado os resultados finais e tal. Então, acho que isso também conta. E quando vocês fazem uma questão que vai cair na prova, vocês poderiam ter feito uma questão muito fácil, não foi isso que aconteceu. Sim. As questões vieram num nível legal também. Fala isso, o que você acha? Não, é que ela falou da questão da concentração. E realmente foi surreal, porque durante a aula, assim, que a gente estava debatendo sobre as questões, né, o que cada grupo tinha feito, enfim, todo mundo se manteve muito focado. E, assim, a maioria poderia ter pensado, depois eu vou e copiar, enfim, e só gravar as questões, mas não, todo mundo levou a sério, todo mundo realmente estava querendo aprender, e a gente viu que a gente tem também a capacidade de formular questões, né? Isso mostrava que a gente também estava sabendo a matéria, porque a gente estava formulando uma questão e a gente tinha que ter noção do que a gente tinha que colocar ali, né? Responder bem mais fácil que perguntar, né? Só pergunta de Sim. fato quem compreende. Quer falar mais alguma coisa? Tem algo a Eu achei acrescentar? que ia ser super fácil na hora da avaliação, porque a gente já sabia as perguntas e as respostas. Só que acabou que na hora a gente teve que desenvolver o raciocínio por
porque não era, as informações não estavam dadas direto, já. A gente tinha que ir atrás e isso foi, a gente teve que pensar nesse aprendizado que a gente foi desenvolvendo e foi muito bom porque a gente acabou raciocinando muito mais e foi isso. O fato, então, de vocês terem sofrido menos, vamos colocar assim, quer dizer que vocês sofrido menos na hora de serem avaliados. Não então correspondeu em vocês terem aprendido menos. Porque há um senso comum que o estudo tem que ser algo penoso. Então, se o aluno não sofre, quer dizer que ele não está aprendendo. A prova precisa de um sofrimento. Isso é o senso comum. E eu estou querendo exatamente com isso que a gente fez, tirar esse estresse para que o conhecimento flua. E aí, vocês acham que fluiu? Mesmo vocês não sofrendo, vocês acham que vocês conseguiram aprender com uma avaliação como essa? Oi? Porque, como ele mesmo disse, não é só você olhar e falar assim, a resposta é tal. Você precisa desenvolver um pensamento todo. Tem questão que envolve outros conhecimentos, e aí você precisa olhar aquilo, você precisa pensar, olha, é isso, mas por que é isso? Por que deu essa resposta? Não é simplesmente, a resposta é 2. Não, você precisa chegar no raciocínio. E a prova foi uma prova que eu nunca jamais teria feito, porque vocês colocaram personagens de super-heróis de RPG que eu nem conheço. Foi muito criativo. E ficou muito a cara de vocês mesmo, com dados bons, com dados completamente certinho. Desenvolvimento matemático todo certinho, mas foi enunciado que foi bem a cara de vocês. Eu não compreendi a piada que vocês fizeram, mas enfim, eu achei que ficou muito legal também. A escola, ela não pode ser um lugar hoje, no século XXI, onde os alunos e as alunas recebam somente informação. Porque informação a gente consegue literalmente na palma da mão, com o aparelho de celular, e todo mundo tem informação fácil. A escola tem que ser um lugar onde eles aprendam, onde eles desenvolvam outras experiências que eles vão usar aí fora, no dia a dia, no trabalho, em casa, na sociedade como um todo. E fazendo essa metodologia, eles aprendem, para além do conteúdo, a lidar com o próximo, a ajudar o próximo, a respeitar o próximo. Por isso que eu sou muito fã dessa metodologia Jigsaw, e eu quis fazer esse vídeo para compartilhar com vocês essa experiência única, bacana, mostrando para vocês que a gente pode usar isso em outras áreas, em outras disciplinas. É uma questão de adaptar essa metodologia ao lugar, à escola, à sala de aula em que você trabalha. Você pode passar o mesmo conteúdo aplicando metodologias diferentes. Isso gera, dependendo da metodologia usada, um ser humano diferente. E a pergunta que se faz é: que ser humano que a gente quer atuando em sociedade? É um ser humano que estimula a competição, é um ser humano estressado, que não se preocupa com o próximo, ou um ser humano que tem um olhar mais amigo, um olhar mais respeitoso, um olhar mais empático com as pessoas que estão em volta dele?